Nós vamos começar agora o nosso primeiro encontro, Encontros da Cidade Regional Sudeste. Foi um preparo que a gente teve aqui no escritório para reunir, além de colegas, amigos, para falar a respeito de tema tão importante que é a questão do condômino antissocial. O projeto Encontros da Cidade é um projeto de 2019, organizado pela Maria Isabel, que é a nossa sócia organizadora aqui desse evento. Nesse evento, Encontros da Cidade, esse projeto do escritório, nós nos reunimos em 2019 em alguns eventos para trabalhar com assuntos condominiais, imobiliários e urbanísticos. Eu quero agradecer a todos aqueles que se inscreveram, foram pessoas de todo o Brasil para assistir essa nossa conversa de quatro, como eu falei, 4 colegas, mas antes de tudo 4 amigos que aceitaram também o convite de estar aqui para trabalhar nesse horário e falar sobre esse tema condômino antissocial, que é tão importante, algo que é tão pungente e vivo dentro dos nossos condomínios e vem tomando um formato que aqui nós vamos debater para saber se esse formato está sendo melhor ou pior, ou como que nós vamos falar a respeito disso. Eu gostaria de alertar a todo mundo sobre algumas questões que nós vamos ter nesse debate. Ao final desse debate, nós vamos ter uma surpresa para vocês, fiquem até o final. As perguntas vocês podem fazer através da régua que vocês têm embaixo, pelo bate-papo, ou tem até um item lá de perguntas e respostas para que vocês possam fazer essas perguntas, ou pelo WhatsApp 947-647777. Gostaria de apresentar esses nossos colegas. Não vou falar as posições que eles estão na tela de vocês, mas vou pedir para que cada um faça, apesar que tem um nome, né, embaixo de cada um deles, vou fazer uma breve apresentação de cada um. André Luiz Junqueira, do Rio de Janeiro, ele é professor, advogado há mais de 14 anos, ele é autor do livro Condomínios, Direitos e Deveres, pós-graduado em Direito Civil e Empresarial, tem MBA em Gestão Empresarial também tem o curso certificado em negociação por Harvard, é professor convidado da Escola Superior da Advocacia da OAB Rio de Janeiro, do Secov Rio, da ABAD e da ABAME, é membro da Comissão de Direito Urbanístico e Imobiliário da OAB Rio de Janeiro, membro da Comissão de Turismo da OAB Rio de Janeiro, membro e ex-diretor jurídico da Associação Brasileira dos Advogados do Mercado Imobiliário, ABAME, é conselheiro do Núcleo de Estudos e Evolução do Direito, NED, né? Colunista do Síndico Net e do Universo Condomínio, sócio titular da Coelho, Junqueira e Roque Advogados, e representa cerca de 10% dos condomínios do Rio de Janeiro. Também nós estamos com a presença do Giovanni Rossetti, advogado, consultor jurídico imobiliário, membro da OAB do Espírito Santo e do CRECE do Espírito Santo, pós-graduado em Direito Imobiliário, membro associativo e representante da ABAME, a Associação dos Advogados do Mercado Imobiliário, itinerante no Espírito Santo, membro participante da ABAD, da Associação Brasileira dos Administradores de Imóveis, delegado regional do CRECE do Espírito Santo, membro da Comissão de Direito Imobiliário da OAB do Espírito Santo, membro do IBRADIM Espírito Santo, do Instituto Brasileiro de Mercado Imobiliário. O nosso amigo Kênia de Souza Pereira é advogado especializado em Direito Imobiliário, conselheiro da Câmara de Mercado Imobiliário de Minas Gerais, do Secov Minas Gerais, e é o nosso presidente aqui da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Seccional Minas Gerais. E eu, que estou falando aqui com vocês, também sou professor, advogado, consultor, sou palestrante de direito condominial, também sou mediador perante o CNJ,
Sou secretário-geral da Associação dos Advogados do Grande ABC e presidente da Comissão de Direito Condominial lá da subseção de Santo André da OAB São Paulo. Membro do Grupo de Excelência de Administração do GEAC, do CRA São Paulo, autor do livro Sou Síndico e Agora, reflexão sobre o Código Civil e a vida condominial em 11 lições. E aqui, no Grupo DSS Condomínio Imóveis, sou sócio-diretor. Pessoal, para a gente começar a falar a respeito de antissocial, eu separei aqui uma frase do desembargador Américo Isidoro Angélico. Ele era desembargador do 2º Tribunal de Alçada, aqui do estado de São Paulo, um tribunal que tinha uma câmara especializada em condomínios, e o doutor Isidoro Angélico estava lá. Em 2005 já, ele falava, foi um dos primeiros, creio eu, um dos primeiros no Brasil a falar sobre expulsão de um condômino dentro de um condomínio, expulsão de um proprietário da sua propriedade. E ele coloca que pode o juiz, então, ante a evidência dos fatos, da prova inequívoca e do convencimento de verossemelhança, decidir pela exclusão do coproprietário da unidade condominial, continuando este com o seu patrimônio, podendo locá-lo, emprestá-lo ou vendê-lo, perdendo, porém, o direito de convivência naquele condomínio. Isso ele escreveu no Diário das Leis, número 24, de 2005. E eu inicio esse debate fazendo essa provocação aos meus colegas, que eu vou chamar pontual, para que a gente não fale todo mundo ao mesmo tempo, do seguinte: esta restrição à convivência condominial, essa restrição à sua propriedade, como nós classificamos isto? Como o condomínio vai classificar esta restrição? Como que o condomínio vai identificar que aquela pessoa estaria restrita? A classificação vai ser um antissocial, mas o que é um antissocial? E me faz lembrar o professor Miguel Reale, quando do projeto do Código Civil, ele indica que o Código Civil tem um tripé: a boa-fé, como regra, o culturalismo, ou seja, aquilo que você fez no passado pode ser regrado hoje, pode ser visto hoje, e o principal, as normas abertas, aquilo que o próprio condomínio pode definir. Então, eu vou começar com o André, que é o que teve a última decisão no Rio de Janeiro, aqui do grupo, que teve essa decisão favorável à exclusão. O que para você, André, o que é esse antissocial? Bom, amigos, boa noite, tá? Prazer, realmente uma honra estar aqui entre amigos, tá? Boa noite a todos aí que estão participando. Eu sempre tentei fazer uma classificação, primeiro, em relação à semântica, né, português, e para diferenciá-lo daquilo que a gente vai tentar enfrentar, que é aquele antissocial grave. Na minha concepção, o antissocial é aquele que descumpre qualquer regra do condomínio. Não paga a cota de condomínio. É um antissocial. Ele está descumprindo uma regra do condomínio. Agora, um antissocial, para chegar ao ponto que nós estamos discutindo aqui, de expulsão, tem que ser aquele que transgride sim uma norma, mas que gera grave incompatibilidade de convivência. Esse grave incompatibilidade de convivência, esse que é o pulo do gato. Até que ponto eu posso considerar o condômino realmente nocivo, o condômino morador, na verdade o mais indicado é até falar não condômino, mas o ocupante, o morador, seja ele proprietário ou não, né? E essa nocividade, como que é? E eu respondo fazendo o seguinte: se você tem dúvida, é porque ele não é nocivo. Porque se você se depara, enfrenta uma situação cuja gravidade você ainda tem dúvida, então é porque não é tão grave. E aí, diante do caso concreto, que você tem essa noção. É importante que, claro que todo mundo tem o seu direito de julgamento, né? Então, não é só o advogado ou o juiz, é o leigo, é o cidadão, né, que tem direito a isso. Então, o primeiro que enfrenta isso é o síndico.
é o síndico, é o vizinho. Então, ele já tem seu julgamento. Mas é importante que esse julgamento seja feito por alguém de fora. Porque quando você está sofrendo, para você, aquele incômodo é terrível, né? É o maior possível, né? Aí eu viver chorando. Para mim é terrível, mas pode não ser assim tão terrível. Calma aí. E aí você enfrentar isso. Ao longo desses anos, eu já diversos síndicos bateram a porta do nosso escritório querendo expulsar alguém. Desde que o desembargador Américo publicou o texto dele, e eu me recordo que foi publicado em diversos veículos, né? Eu, pelo menos, foi um dos primeiros contatos que eu tive com essa tese, foi com o do desembargador Américo, e outro foi uma palestra do desembargador, na época não era desembargador, ele era defensor público, Marco Aurélio Bezerra de Mello, hoje ele é desembargador aqui do Rio. E nesse primeiro contato que eu tive, desde isso, começou a se divulgar essa tese, apareciam síndicos querendo expulsar pessoas. Ao longo de 15 anos, eu só fiz 3 ações. 3 ações. Uma foi essa que você citou agora. Por quê? Chega até o meu escritório, eu sou advogado. Se eu já acho que não está, isso já não é uma boa, porque o cliente que está querendo pagar os meus honorários já não me convence, não vai convencer o juiz. Né? Então, essa que é a situação. E é isso que a minha participação aqui. Se você tem dúvida, é porque não é. É porque você pode lidar com outros mecanismos e não esse, que tem diversos, porém. Giovano, o que você considera, então, como sendo antissocial? Bom, boa noite a todos. Obrigado, doutor Cristiano, pelo convite e os colegas também que estão participando comigo. Eu estou chamando a todos de você com todo carinho. Não, sem problema nenhum, sem problema nenhum. E eu quero parabenizar também o André, o doutor Quênio, né, pela participação. Doutor Cristiano, olha só, o condômino antissocial, nós temos que ter uma cautela muito particular para caracterizar ele como essa figura hoje tão arredia no condomínio. E o síndico, ele tem aí um papel muito grande nessa varredura, porque o síndico que vai conduzir todo esse processo para desaguar até mesmo num processo, numa ação de expulsão desse condomínio. Então, antes de mais nada, o síndico tem que ser uma pessoa também equilibrada, ele não pode ser também um antissocial, o síndico, porque se ele for antissocial, ele vai virar um pandemônio, o condomínio, mas ele tem que ter essa leitura muito fina para poder convocar os condôminos, porque eu entendo que isso tem que sempre ser levado para uma assembleia e, evidentemente, a demonstração das provas e tal. Não é uma coisa de uma hora para outra. Essa pessoa ela tem que extrapolar todos os limites possíveis e imagináveis no condomínio para poder sofrer essa punição tão drástica de expulsão do seu próprio imóvel. Então, esse tipo de coisa tem que ser muito bem corroborado, tem que ser muito bem fundamentado, tem que ter provas consistentes para poder caracterizar realmente essa pessoa ou não um condômino antissocial. Então, como nós estamos começando agora a ter, fazendo valer essa figura, e eu tenho certeza que daqui por diante isso vai ficar um pouco mais consolidado e nós vamos ter uma linha de raciocínio melhor para caracterizar realmente esse condômino. Porque hoje vai do julgamento de cada juiz, né? Cada juiz entende se realmente pode ou não pode expulsar, isso depende dele. Então, o meu entendimento é um caso extremo, só pode realmente, no caso, um colega precavido assumir uma demanda dessa, se realmente ele perceber que tem elementos consistentes, elementos de prova para ajuizar uma demanda
de expulsão do condômino antissocial do prédio. Kênio, Minas Gerais, você tem uma visão também mais didática na área da saúde mesmo. A pessoa já tem alguma patologia para ser um antissocial? Não, depende, né? Primeiro, boa noite para todos aí. Agradecer o seu convite, Cristiano. Grande prazer ter a alegria de participar com o Giovano e com o André. Uma turma muito boa aqui para a gente trocar ideia. O ponto básico é o seguinte, eu acho que eu concordo com o André e com o Giovano em tudo. E faço um acréscimo o seguinte, o ponto básico, o Código Civil autorizou a aplicação de multa de até 5 vezes o Código Condominial e pelo comportamento reiterado, né, antissocial, de até 10 vezes a cota do condomínio. O ponto básico, será que a pessoa podendo pagar, ela tem direito de perturbar o vizinho? Será que ela podendo pagar, ela pode fazer do condomínio como condemônio? Criar uma situação de tornar insuportável a convivência? E esse ponto que eu falei da saúde é a questão de que há situações em que a pessoa agride os vizinhos, agride a coletividade, perturba de maneira reiterada, tornando a convivência insuportável. Eu tenho imobiliária, trabalho na área imobiliária. Eu conheço dezenas de casos de proprietários que mudaram do prédio por não suportar o vizinho. A pessoa muda. É uma situação, inclusive, de prédios pequenos, em que um prédio com 6 apartamentos, 4 mudaram do edifício em função de um morador completamente desequilibrado. Então, quando eu falo o seguinte, o direito de propriedade é protegido legalmente, mas, de acordo com o artigo 5º, né, da Carta Magna, o direito principal, o bem jurídico principal que é protegido é a vida, é a saúde. Posteriormente, que vem a propriedade. Então, se a pessoa cria uma situação de adoecer os vizinhos, de criar uma condição de favorecer as pessoas mudarem do edifício, essa pessoa realmente é muito mais fácil o condomínio se unir, logicamente, criar situações de fazer prova robusta daquele comportamento antissocial, aplicar multas, mas quando o do bolso, né, não sensibiliza a pessoa social e cria uma situação de até colocar em risco a saúde, a vida das pessoas, que tem tragédias que acontecem em função de pessoas que agridem os vizinhos, é viável, então, o condomínio se unir, se organizar, criar realmente os elementos de prova robusta para o Poder Judiciário decidir com relação à exclusão do condômino. Então, eu acho que é a medida viável, que é tomada em raríssimos casos, mas após botar todos os outros procedimentos para que ele venha a ser excluído. E um fato interessante aí, entendo, então, que o direito ao sossego, à vida, né, à saúde, tem pessoas que adoecem no prédio em função do vizinho. Sim. Então, eu acho que, nesse aspecto, é uma medida que vem realmente em boa hora em algumas situações muito graves. Vocês colocaram, talvez eu seja o mais legalista dos 3 colegas, o André conhece a minha visão bem legalista no assunto. Eu pontuo o artigo 1337 como parágrafo único sendo uma consequência do caput, ou seja, ele vem também de uma penalidade até 5 vezes, como foi falado, mas a coletividade vira e fala, olha, chega, vai ser uma multa de 10 vezes, mas ainda como penalidade pecuniária. Você, Kênio, falou, inclusive, a respeito da Constituição. Nós estávamos aqui antes num debate, eu até falei que iria fazer essa provocação a todos. Na visão de vocês, a Constituição, ela fala lá no artigo 5º, no inciso 67, sobre a pena, né? Que a penalidade, ela não pode ser uma penalidade perpétua e uma penalidade de banimento. Óbvio que ela está falando da área penal, mas como ela está falando também só sobre uma penalização, aqui, quando nós falamos de um antissocial, de uma exclusão, nós estamos falando de uma penalização. E aqui, vamos nos basear sempre na exclusão. Eu pergunto a vocês, a exclusão sem limites, como vem sendo adotado pelos tribunais, né? Inclusive, dou o exemplo aqui de São Paulo de um caso de um agravo de um instrumento,
onde o juiz, numa liminar, ele determina ao condomínio, eram 2 condôminos brigando nesse processo, mas ele determina ao condomínio, que foi incluído como polo passivo, que convoque uma assembleia para definir a expulsão do autor, do réu ou de ambos, sob pena de multa. Então, olha que nível chegou a interpretação de um tribunal, de um poder judiciário sobre um direito imobiliário tão peculiar como é o direito condominial. É óbvio que o tribunal acabou anulando essa decisão, mas teve que chegar até a decisão ao tribunal, e tem outros casos que a gente verificou, o Giovanni estava falando, inclusive, casos onde, em liminar, as pessoas são expulsas, né? Então, a pergunta que eu coloco é, nessas interpretações do Poder Judiciário, nessa inovação, porque não está na lei a expulsão nesse sentido, estaríamos aí à beira de uma inconstitucionalidade quando se expulsa a pessoa e não se coloca ela de volta em lugar nenhum, pelo contrário, se proíbe ela, inclusive, de entrar no prédio, né? Como que a gente faz isso? Vamos começar. Giovano. Olá, obrigado. Olha, doutor Cristiano, veja bem, cabe ao juiz aí, no meu entendimento, sopesar isso. Dependendo do grau de, vamos colocar assim, entre aspas, de insanidade desse condômino, ele, no meu entendimento, ele pode designar um período de afastamento do condomínio para, de repente, ele fazer algum tipo de tratamento, de repente, esse condômino é uma pessoa drogada, ele tem o ciclo de amizades dele também são pessoas que mexem com esses ilícitos, né? Faz ali o apartamento como um ponto de encontro de prostituição, porque ele é uma pessoa drogada, não tem muito sentimento. Então, cabe ao juiz ele fazer essa calibragem e, de repente, ele fixar um prazo para essa pessoa ficar fora da comunidade e depois apresentar, determinar que ele, de repente, faça algum tipo de tratamento, se for o caso concreto aí de droga, algum tipo de tratamento, e comprove nos autos aquele tratamento que ele está fazendo, e aí pode depois, até um pedido do próprio advogado, ele fixar um prazo e ele voltar para a comunidade condominial. Isso é uma solução, é a solução que pode se apresentar no momento, mas as decisões que nós estamos vendo é uma decisão de banimento sem prazo. Banimento sem prazo. A pessoa sai e não tem prazo para voltar. Então, literalmente perde praticamente a propriedade. Ele usando o imóvel. Pois é. Kênio, não seria, de repente, você perder a propriedade, como ele falou? Nenhum dos elementos da propriedade você consegue mais usar? Tecnicamente, a determinação do juízo, né, em função do interesse maior daquela coletividade, né, em função do risco que aquela pessoa apresenta. Então, é uma questão bem interessante, a sua colocação é super inteligente, porque realmente a Carta Magna não coloca que nenhuma pena pode ser perpétua. Mas, por outro lado, há uma questão operacional, uma questão prática. Como é que o juízo vai saber qual seria o momento que ele poderia vir retornar? Segundo, que a ideia, no dia a dia, nós como advogados, é quando a sentença transita o julgado, encerra o processo. Então, como é que seria? Agora, eu entendo que poderia até, tipo assim, vamos imaginar uma revisão de pena, uma suposição futuramente. Pois nós estaríamos criando, inovando até um procedimental. André, tem até aqui uma pergunta, né, da Sabrina. Gostaria de saber o passo a passo de como lidar com esses inquilinos. Seria uma notificação e quando o condomínio esteja brigando apenas com um condômino está brigando contra o condômino.
Então, o que eu vejo aqui é a discussão de saber se é para o dono ou para o inquilino. Você colocou até bem que é o possuidor, né? O usuário que fica restrito. E quando esse uso, aí o usuário é a família ou o usuário é a pessoa? Porque a pessoa... Mas olha só a situação. Numa questão desse tipo, o pai é todo o antissocial, toda a classificação do antissocial. Vamos destruir a família? Em prol da coletividade? Bom, é o seguinte... Eu estou te colocando numa saia justa aí, vai. Não, claro. Isso tem a ver com o limite da pena, como você mencionou. E aí cabe uma reflexão do que a gente está tratando aqui. Eu nunca concebi a exclusão do condômino antissocial, do ocupante antissocial, como uma penalidade condominial. Não é algo, primeiro, previsto em lei e não está entre as opções que o condomínio pode lançar mão quando tem algum tipo de transgressão. Eu não tenho previsão legal para esse instituto. Eu tenho, sim, a proteção do direito de vizinhança e a proteção da coletividade. E aí eu vou para o provimento jurisdicional e o juiz toma essa decisão. Que veja que para uma condenação é uma coisa julgada, é caráter perpétuo. Quando eu processo um vizinho, porque ele está fazendo barulho, e aí ele é condenado a fazer o isolamento acústico, não tem volta. O juiz sentencia, ele é condenado, não é uma penalidade, eu não tenho contrato com ele, a respeito disso. E ele é condenado, e não tem volta, não volta. Uma ação de despejo. Eu despejo pela via judicial e não tem volta. É o mesmo caso. Não é uma penalidade. Se fosse uma penalidade, eu tenho que ter limite. Como que no Código Penal eu tenho limite e não vou ter numa convenção? Eu teria que ter. Mas eu não tenho previsão legal. Essa que é a linha do desembargador Homérico, que é muito repetido, né? Eu cito, no primeiro artigo que eu publiquei disso foi em 2007, eu o cito, né? O citei no meu livro e continuo citando, porque a linha dele é processual. Sim. Para dar garantia à efetividade jurisdicional, na época era outro artigo, hoje é o 536, né? Antes era o 461, se não me engano. O 461, parágrafo 5º. No novo, que é praticamente igual, é o 536, no Código de Processo Civil de 2015. E lá eu tenho a possibilidade de remoção de pessoas. Agora, remoção da pessoa, essa é a única alternativa? Essa é a única opção? Por quê? Tem que ser. Se ela não for a única opção, então não cabe a exclusão. E aí que a gente avalia. Então, a pena é em caráter perpétuo, é como toda condenação em juízo. É como toda coisa julgada. Ela não volta. Ela só volta se houver um acordo entre as partes, né? E aí, de acordo com o caso concreto, você vai avaliar se cabe ou não cabe. Uma ação recente que nós pedimos a exclusão terminou não saindo porque o indivíduo faleceu. Tá? Faleceu porque ele era tão nocivo, e a nocividade, quem sofre mais é o próprio. Tá? Ele é vítima da própria nocividade. Então, ele terminou se suicidando. O nível, né, do sofrimento que aquele indivíduo sofria, ele espalhava para todos. Ele jogou spray de gengibre por 2 vezes nos vigias no porteiro noturno. Ele discutia com eles, inventava coisas, começava a discutir e jogou o spray de gengibre. Então, nós solicitamos uma tutela. Olha, eu não vou multar esse indivíduo. Eu não vou convocar uma assembleia para ele se defender jogando gengibre no olho dos outros. O spray de gengibre, ele é menos nocivo do que o spray de pimenta. Mas não experimentem. Não experimentem. Tá? Quem sabia que existia o gengibre. E é gengibre. Tanto que a defesa dele foi nesse sentido. De que, olha, ele não está armado. O spray de gengibre é menos nocivo. Tá? Experimenta nos seus olhos. E a gente solicitou uma antecipação de tutela para a exclusão dele. Ele não foi excluído. A juíza entendeu que não. Antes de aplicar a penalidade, essa decisão, né? Essa decisão pesada que é... É que a palavra que se utiliza, inclusive nos julgados, é de penalização, de pena. É uma pena judicial. É uma pena judicial. Uma condenação né? Você condena alguém a fazer alguma coisa, não deixa de ser uma pena, não uma penalidade civil. Né? Não, ela é totalmente particular. Né? Ela é totalmente atípica. Você não está errado, não é um emprego equivocado
que é uma punição, não é? Não deixa de ser. Porque você está mexendo com a propriedade, né, Giovanni? Está mexendo com a propriedade da pessoa. Isso. Você tira um dos poderes inerentes à propriedade, você retira. Né? Isso é no caso do proprietário. Porque se for locatário, você tira tudo. Porque o locatário tira praticamente tudo, a não ser que ele tenha o direito de fruir. Né? Mas se você estiver fazendo uma exclusão de condomínio de um ocupante, de um locatário, ele vai ser despejado na prática. Né? Ou seja, ele ainda pior ainda, porque ele vai perder o único vínculo que ele tem com o imóvel. E todas essas ações, na minha visão, elas são pessoais. Eu posso ainda discutir questões de responsabilidade do próprio terreno, do proprietário, em relação aos ocupantes, acho que é válido, mas essa de remoção da pessoa, eu entendo que tem que ser mais limitado. É porque, exatamente, mas aí é que está, exatamente o 1337, né, ele faz essa distinção do 1336 ali, porque ele fala o condômino ou possuidor, ele dá essa pessoalidade à questão, né? Ele é bem pontual nesse caso. E nessa questão de pontualidade, Kenyon, eu vou agora provocar você. O André, ele falou, né, locatário ou proprietário. Mas quando eu estou falando do proprietário, do locatário, a relação jurídica que ele possui com o condomínio daria poderes ao condomínio de retirá-lo do imóvel? Com certeza. Fazer uma provocação. Não, claro, com certeza. Então, até... Ou seria só o proprietário? Ou seria o ocupante, concordo plenamente. Não. A relação jurídica que o ocupante tem é com o proprietário. Uma relação direta com o proprietário. Certo. Não seria só o proprietário... não seria só o proprietário a retirá-lo do imóvel? Não, porque no caso está colocando em risco, né, a coletividade condominial. E um ponto que é interessante que é ressaltar, vamos pegar aqui a questão do fundamento jurídico, porque a propriedade é protegida pela Carta Magna. Só que o artigo 5º coloca, né, primeiro, que é inviolável, primeiramente, direito à vida, depois a liberdade, a igualdade, a segurança e, por último, a propriedade. Então, tem um detalhe, o inciso 23º da Carta Magna fala: a propriedade atenderá à função social. E o artigo 1228 do Código Civil, né, que coloca a questão da propriedade, coloca que a propriedade deve ser exercida em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais. E o inciso terceiro, o parágrafo 3º fala: o proprietário pode ser privado da sua coisa por interesse social. Só que não seria o interesse social preservar o sossego daquela coletividade condominial? Porque a propriedade no condomínio é coletiva. E, então, existe o interesse social daquela coletividade em ter a sua vida, sua saúde e a segurança protegida. E a questão do artigo 1330 do Código Civil, que é específico dos condomínios, fala que é vedado usar a propriedade de forma a perpetuar o sossego e a segurança. Então, eu entendo que há, sim, 3 artigos, né, 3 dispositivos legais que garantem a questão do uso da propriedade dentro da função social. E a função social é que respeita o direito à lei, respeito aos vizinhos. Então, se a pessoa cria uma situação de colocar em risco a segurança das pessoas, independente de ela ser proprietário, ou inquilino, ou mero ocupante, ela tem que ter o dever legal de exercer a propriedade dentro daquela função social, ou seja, dentro da ordem, dentro do respeito, e a questão também do artigo 1336, dos bons costumes. E tem um detalhe importante, né, doutor Cristiano, que eu vejo: nenhum direito é absoluto. O direito à propriedade não é absoluto, como até o direito à vida não é absoluto. Se a pessoa vai atacar outro com uma arma, você pode matar o assaltante, matar alguém que está colocando em risco a vida da outra, com esse prudente de crime, né? No caso, a lei de defesa. Então, até o direito à vida pode ser tirado em algumas situações de grave violência. Então, a pessoa colocando em risco a vida da outra, no caso, um assalto, né? Se a pessoa vier matar o assaltante, ela não é penalizada. Há uma exclusão. Quer dizer, se nem o direito à vida é absoluto,
O direito de propriedade pode ser tratado dessa forma? Eu entendo que não. Ele está limitado à função social da propriedade. Ainda mais dentro de um condomínio, quando você está integrando um sistema orgânico com outras pessoas, né? Não tem dúvida, concordo plenamente. Giovano, estão perguntando aqui no bate-papo aqui. Eu só queria pegar uma carona nessa pergunta. Opa, vamos lá. A pergunta ao doutor Kênio. É a questão do locatário. Eu acho que seria também aí uma boa solução, porque como existem dois tipos de relação jurídica, locador com condomínio e locador com locatário, e, em regra, quando o locatário assume a locação, ele toma ciência das normas do condomínio e também do regimento interno. Então, ele sabe muito bem o que é permitido e o que é proibido. E se ele descumpre normas do condomínio, ele está cometendo uma infração contratual. Então, uma solução seria, ao invés do condomínio entrar com uma demanda para expulsar o locatário como monte social e tal, de repente, convocar o locador e ele propor, de repente, uma ação por infração contratual em face do locatário e desalojá-lo do imóvel sem precisar movimentar todo o condomínio para expulsá-lo nessa rubrica do condômino social. De repente, é uma visão saída. mais prática. É uma visão mais prática. Agora, mais fácil do que fazer a exclusão, porque o despejo vai ser bem mais fácil do que... Mais fácil, né? Bem mais fácil. Então, seria uma solução menos traumática, talvez mais rápida, de você provocar o locador. Agora, a não ser que o locador ele seja também uma pessoa intransigente e falar assim, vocês tomem as medidas que vocês bem entenderem. Nesse caso, o artigo 23 da Lei de Locação, ela é clara, tem que seguir as regras do condomínio. Não seguiu, fica mais fácil de tirá-lo. Exatamente. É mais prático isso. Naquela questão de expulsar o proprietário, o familiar, o proprietário ia deixar os familiares, aqui aconteceu exatamente isso. Quem teve que sair foi só a senhora. E quem morava no imóvel era a filha. Então, só a senhora que saiu do imóvel. E com a filha residindo. Não é? Então, só a proprietária, vamos dizer assim, antissocial, que teve que sair do condomínio. A filha não. A filha não era objeto da demanda. Né? Né? Então, só pegando carona aí naquela primeira indagação. A Fabiana fez aqui uma pergunta, vou então deixar agora para o André essa resposta, do procedimento, do procedimental, de como que os condomínios devem proceder para chegar até a expulsão. Então, uma vez que só é previsto na legislação a questão multa, né, como que é o procedimental para isso? E alguns tribunais vêm exigindo, olha, tem que passar primeiro para a multa, não dá para ir direto e tal. Qual que é o procedimento? É o seguinte, primeiro, avaliar o caso e verificar se ele é suscetível a que tipo de medida, né? Porque, às vezes, lembrem que tem alguns casos que nem multa eu vou aplicar, vou advertir, né? Mas a gente está falando de algum caso que seja mais grave. Então, vamos avaliar a multa. Veja que é até um enunciado do Conselho de Justiça Federal, que foi proposto originalmente pelo desembargador Marco Aurélio Melo, a gradação. Ou seja, a prova de que chegar a juízo de que eu tomei todas as medidas possíveis e imagináveis e não consegui resolver o problema. De forma que eu vá para o judiciário e o judiciário seja, é a única opção, não tem outra. Né? Essa é uma linha. Que veja que mesmo com essa linha, eu ainda posso bater, assim, encontrar um muro na jurisprudência, nos julgados. Por quê? Ou seja, mesmo você tomando esse cuidado com a gradação, como eu já vi, o juiz dizer, peraí, não é tão grave, porque se fosse grave, você já tinha movido logo a ação. Ou até aquele exemplo que eu dei aqui em off, né? Nós estávamos ainda conversando, falar com os nossos participantes, existe um agravo de instrumento em São Paulo, ainda corre o processo, não vou falar o número do processo, que não é meu, mas essa jurisprudência de um agravo de instrumento, onde 2 condôminos estão brigando, colocaram o
condomínio na lide também, dentro do processo, e o juiz, em primeira instância, em liminar, acabou dando o seguinte: olha, o condomínio tem a obrigação de fazer uma assembleia para colocar para fora o autor ou o réu, ou ambos, sob pena de multa, né? Então, é um procedimento. Esse é um caso a ser estudado, não há dúvida. Depois eu mando para vocês o acórdão, que é hilário. É hilário. Porque isso parece até, me lembra, e claro, a gente, guardada, claro, as devidas proporções e respeito, mas parece quando duas crianças brigam. Não é? Sim, exatamente. Aquela solução salomônica, não é? Me parece uma assim, mas que não tem como concordar com essa decisão mesmo. E esse que é o problema. Você tem que analisar a questão e ver quão grave é. Ela tem que ser o ponto de que, olha, eu vou me mudar se essa pessoa continuar no condomínio. Uhum. É esse ponto, né? Se chegar a esse ponto e não ser uma questão de intolerância exagerada, né? Porque isso de se mudar eu escuto toda hora. O inadimplente não paga a cota. Vou me mudar porque eu não aguento mais esse inadimplente. Não, calma. Até fizeram aqui uma pergunta agora. Quem não paga condomínio por anos, poderia ser... Eu acho que ele é antissocial. Mas conta a palavra, mas não para multar para 10 cotas, eu não multaria, porque não vejo que gere incompatibilidade de convivência. O que vocês têm que ver? Tem vários deveres de condôminos. O que eu vejo? O inciso 1, artigo 1336, fala de dever de pagar a cota. Isso não gera incompatibilidade de convivência. Uhum. O transtorno, sim, mas não gera incompatibilidade de convivência. 2, questão de segurança de obras, acho que é o 2. Segurança, pode ser. 3, alteração de parte externa. Não, isso não gera incompatibilidade de convivência. Inciso 4, se te prejudica. Sossego, saúde, segurança. Esses 3 principais, bons costumes, sem dúvida. Eu tenho dúvida. Mas esses 3, atividade incomodativa, esse que pode chegar até para exclusão. Não vai ser aquele que alugou por Airbnb e você proíbe, que você vai excluir. Não. Sim. Sem falar que tem discussão disso, tá? Mas não é isso. Tem que ser compatibilidade de convivência. E nem aquele que está em ação judicial de cobrança continua sem pagar, esse não vai ser antissocial, porque você já está cobrando. Já está cobrando. Já está cobrando, né? A ver que vai resolver. Porque você excluindo, você não vai resolver o problema. Vai ser quando, eventualmente, chegar até mesmo a penhora do bem dele, o leilão do bem dele. Isso que vai resolver é dinheiro. Falando de dinheiro. Agora, os outros não. Então, aí, o seu advogado, o condomínio, o jurídico do condomínio, ele vai avaliar. Essa causa tem prova? Essa prova, será que eu posso fazer multa? Pense que quando você aplica a multa, o juiz pode pensar, ele pode pensar das duas formas. Que você está respeitando a gradação. Que você tomou a medida mais enérgica possível e não funcionou, porque ele pagou ou não pagou e continuou gerando incômodo. Ou ele pode ter uma outra visão, que é o que eu tenho visto, de que, peraí, se você multou, então eu vou multar também. Aí o que você faz? Quando você move a ação, o juiz diz o seguinte: não vou excluir. Eu vou aplicar uma multa diária, que é muito mais pesada, dependendo, quer dizer, ele pode chegar a patamares muito maiores, porque o juiz ele tem o poder da caneta, ele tem o poder de polícia ali, de aplicação de penalidades. Então ele fixa as tentes bem mais pesadas, bem mais elevadas, que podem solucionar o problema. E é o que aconteceu nesse caso da ação que eu movi. Eu movi uma ação para exclusão de condomínio, a juíza não se convenceu. Ela até achou, não acho que é até válido, mas acho que vale a pena eu tomar uma decisão aqui. Aí ela fez um despacho dizendo o seguinte: esse condomínio está proibido de ir às assembleias, de frequentar qualquer área comum, ele só pode entrar e sair do prédio, não pode nem permanecer na portaria. Ele estava em prisão domiciliar. Prisão domiciliar. Mas, assim, ele pode até sair, mas não poderia usar nada que é compartilhado até decisão, até ulterior decisão dela. Sob pena de multa de R$5.000 a cada evento de descumprimento, seja de distúrbio ou de descumprimento da ordem dela. Eu não sei o que aconteceu, mas esse condomínio ficou um santo. De uma hora para outra, ele não discutia mais com ninguém, mas é claro, ele começou, em vez dele projetar, claro, não sou psicólogo, tá? Estou arriscando o que eu estou falando, mas em vez dele projetar toda aquela violência que ele tinha para os outros, ele internalizou.
por isso que terminou no suicídio dele. Acabou no suicídio. Tá. Kênio, fizeram aqui uma pergunta que eu vou deixar para você responder, que é a seguinte, e vale depois para a gente questionar, né? Pessoas, foi da Sabrina Raquel, pessoas com doença mental que acabam gritando. Não é um problema de algazarra, não é um problema de descontrole, é um problema que realmente está existindo e ela está dentro daquele ambiente condominial. O que fazer? As pessoas, algumas radicais, querem, de repente, a expulsão, outras querem que penalizem, mas o que seria isso? Você consideraria como um antissocial uma pessoa com uma patologia, uma doença, e que não está provocando terceiros? Ela está fazendo inconsciente, às vezes. Eu entendo. Não, né? Na maioria, né? Eu entendo nesse caso, quer dizer, qualquer um pode passar por isso, né? A gente pode, com o passar dos anos, né, perder o equilíbrio, né? Vir a criar uma situação de perder esse controle. Eu acho que isso é um ônus social, né? É igual alguém reclamar de uma criança que chora muito, ela está com fome, ela está doente naquele período ali. Então, na prática, temos que saber conviver com essas situações que são exceções. Agora, um detalhe aqui interessante sobre a questão antissocial, só para frisar, já tem decisões do STJ colocando a multa de 500% da taxa condominial 5 vezes por atraso reiterado do condomínio. E o STJ colocou nesse acordo muito claro que um dos atos antissociais mais graves é deixar de pagar a cota condominial reiteradamente, gerando desequilíbrio no condomínio. Então, eu acho que nesse ponto aí, dessa pessoa com esse problema, geralmente a pessoa não mora sozinha. Então, pode até, de repente, procurar o Ministério Público, né, o setor que analisa os idosos, dependendo da situação, outros mecanismos, mas eu entendo que buscar a exclusão do condomínio porque ele vem a gritar em função de uma doença mental, eu acho isso extremamente difícil de vir a ter um respaldo jurídico. É diferente, às vezes, não por expulsão, mas a gente chamar o Ministério Público para que a família cuide de um idoso com Alzheimer, né, que mora sozinho dentro de um condomínio. Não chega a ser um antissocial, mas chega a colocar em risco o condomínio. Eu já tive casos onde nós provocamos o Ministério Público, através de um grupo especial de proteção do idoso que tem em São Paulo, para que o Ministério Público tomasse as providências de chamar a família. Em uma semana, um mês, na verdade, um mês resolveu essa questão. Não é um antissocial, na verdade, ele passa para outro critério. Pessoal, só lembrando aos nossos participantes que, ao final, nós teremos uma surpresa, um sorteio que nós vamos fazer. Eu tenho algumas perguntas que eu vou jogar no ar agora aqui para vocês. Eu vou fazer primeiro aqui. Proprietário causador de agressão a síndico e funcionário em um único ato. Opa! Sem reincidência. Não foi a primeira vez. Pode ser considerado antissocial? Bate bola. O ato é antissocial, mas o detalhe é que há um processo penal em função da lesão corporal, agressão. Mas eu entendo que se for um ato isolado, não seria uma questão de excluí-lo do condomínio. Giovano? Porque o antissocial ele tem que ter uma certa habitualidade, né? Ele tem que ter aquela atitude. Reiterado, né? Reiterado. Ele tem que ter aquela atitude, ele mesmo sendo penalizado com 5 até 10 vezes a cota, ele volta a transgredir a mesma situação. Isso que talvez caracterize um antissocial. Agora, um fato isolado, de repente, esse proprietário estava passando com um sufoco num período da vida dele e tal, ele fez uma agressão, aquilo ali, muitas vezes, é passível, tá? Até de você ter uma reprimenda nele, uma multa, tal, ou até mesmo uma ação penal, uma agressão física e tal. Agora, daí caracterizar como antissocial, talvez seja até excesso, né? André, estão perguntando aqui, o Alexandre Oliveira, se nós temos uma estatística nas instituições de casos oficiais de expulsão de condôminos. Eu acho que a gente nunca chegou a fazer uma estatística disso, né? Expulsão? Não.
Os únicos números que nós temos hoje são, pelo meu último registro, que eu tenho conhecimento, né? Buscando, coletando, nós, né, quando a gente compartilha, essa do Espírito Santo, por exemplo, quem me deu notícia foi o Giovano, alguns anos atrás, tem 1 ou 2 anos. Eu só tenho conhecimento de 10 decisões no Brasil de exclusão. Se a gente fala de 10 no país, se esse for o número, realmente é um número muito pequeno, como eu acho que tem que ser. Isso não é uma solução do dia a dia. A pessoa pode ser antissocial, mas não chegar à exclusão. Esse eu acho que nós temos que deixar. Eu acho que tem que ficar claro a todos aqueles que estão nos assistindo hoje, que é o seguinte: o antissocial, apesar de ser classificado como uma pessoa que causa problemas, etc., é a última, a expulsão, né? Exclusão, expulsão, a retirada dele do convívio social é o último procedimento a ser feito, o procedimento mais radical a ser feito, porque nós estamos atingindo a coletividade, inclusive, né? Estamos criando precedentes dentro daquela coletividade, estamos fazendo aquela coletividade decidir a respeito dessa situação. Não é uma tabela. Tem algumas pessoas, eu vou aqui pulando algumas perguntas, peço desculpas a quem está escrevendo, mas eu estou tentando ler todas e resumir para vocês. Mas aqui sempre me estão perguntando como que fica, né? Como que se classifica isso. Não é uma tabela, não existe uma tabela. Olha, você passou do limite A, virou B, você é antissocial. Né? É algo muito individualizado de cada sociedade, inclusive. No Rio de Janeiro, se você chegar de bermuda e sem camisa, você não pode pegar o elevador, mas na área comum, de repente, você pode usar sem camisa. Aqui em São Paulo, capital, se eu vou sem camisa até na área comum, opa, vai criar problema. Em Minas Gerais também. Nós não somos litorânea, não é uma cidade litorânea. Né? Então, é muito regional e muito particular de cada condomínio. Tá? Alguns problemas corriqueiros. Uso de maconha, agressão a funcionário, cigarro de forma discriminada, fumante inveterado. Algazarra por parte de adolescentes, som alto e palavras de baixo calão. O Paulo Francinetti pergunta: isso tudo pode ser classificado como antissocial? Giovano? Pois é. Se esse condômino ele já foi advertido diversas vezes, já teve punição, já teve agressão, boletim de ocorrência, reiterou, ele tem essa mácula de não se adequar às normas. Se ele é uma pessoa que o conselho já chamou para conversar e aconselhou, e ele volta a transgredir, volta. E você vê que é uma pessoa que ele não consegue se adequar às normas do condomínio. Porque nós temos que também atentar, porque nós temos aí três requisitos básicos para enquadrar uma pessoa como antissocial no condomínio. Primeiro é a possibilidade. Segundo, é a caracterização do antissocial. E depois os requisitos. Nós temos que ter essas três vertentes para enquadrar essa pessoa no antissocial. Agora, é uma pessoa, de repente, que apenas fuma, mas não causa tanto tumulto, assim, de vez em quando xinga e tal. Eu acho que isso é uma medida... Estão querendo pegar carona nessa a onda da expulsão. No antissocial e querer expulsar todo mundo. Qualquer coisinha que ele disser um palavreado que o vizinho não gostou, vamos expulsar esse cara. As coisas não funcionam assim, tem que ser bem enquadrado, né? Bem enquadrado. Kenio, estão perguntando aqui o seguinte, olha a história, é interessante agora. A Bernadette fala: sou investidora e tenho 2 problemas na função antissocial, na figura de 2 síndicos em 2 condomínios distintos. Eles detêm o poder de forma desrespeitosa. O André, eu nem vou fazer essa pergunta para o André já está dando risada já. Não cumprindo as determinações da convenção e da Assembleia, por deterem um número maior de procurações. Alguns dos outros condôminos tentam, mas por serem minoria, não conseguem resolver o caso.
síndico pode ser o antissocial? Com certeza, e tecnicamente tem leis, né? Então, o síndico obrigado a cumprir a lei, ela pode vir a notificá-lo, vir a processar em função de algum abuso, algum ato irregular. Então, o ponto básico é esse. Como, por exemplo, o síndico altera a ata, faz a ata depois, foi uma falsidade ideológica, tem área criminal. Um detalhe interessante, eu fico vendo as pessoas comentando muito sobre dificuldade de enquadrar o que seria antissocial, o que poderia vir a facilitar. Tendo em vista que já tem alguns desses judiciais que está havendo evolução, o que eu já fiz na prática? O Código de Processo Civil prevê, né, que os procedimentos que você pode colocar dentro do contrato, ou no caso, dentro da convenção, procedimentos, etapas, que o juiz vai observar para aplicar. Isso já está no CPC. E, tecnicamente, você pode colocar até os atos que podem vir a caracterizar a conduta antissocial de forma como exemplos dentro da convenção, graduar as multas e até prever a exclusão na convenção, porque é um documento feito pelos condôminos. Isso facilita para o juízo vir até aplicar essa penalidade. Então, havendo a previsão desses procedimentos, até mesmo colocar, se um condômino pratica estupro, né, se ele é traficante, já pode colocar as questões penais que vão dar respaldo para solicitar a sua exclusão. Então, a convenção é para isso, né? A convenção você tem liberdade de redigir e colocar essas situações que venham facilitar, no caso, qualquer processo futuro nesse sentido. André, falou sobre convenção e falou até nessa questão de definições dentro da convenção. Tem até algumas perguntas que falam referente às convenções mais antigas. Você acha que é uma tendência também para este assunto antissocial a atualização destas convenções? E, como o Kênio falou, de procedimental, ou tornar isso mais procedimental, essa questão do antissocial, ou não? Deixamos ali, como eu coloco, sendo uma consequência de atos, natural, e não regida por uma documentação. A gente se confunde nos termos e tudo mais. Eu acho que é salutar, é essencial a convenção ser atualizada, sim, para colocar procedimentos para aplicação de multa, advertência, multa, direito de defesa do infrator, do suposto infrator. Agora, eu não recomendo a convenção tocar na questão da exclusão. A exclusão é algo realmente fora do comum. É uma solução absurda para uma situação que é absurda. Então, eu não recomendo. Tanto que nas convenções, embora seja adepto, eu defendo a exclusão, mas estou deixando claro, deixo claro nos trabalhos e tudo, mas eu não coloco isso na convenção. Não coloco. Eu também, o Kênio, ele deu uma ideia procedimental, até um certo momento eu acho legal. Agora, um outro, eu acho um engessamento, de repente, do próprio diálogo daquele condomínio e do próprio dinamismo que aquela sociedade condominial possui. Porque o que acontece hoje pode não acontecer amanhã. E a exclusão, até o que é, qual o caso suscetível para se expulsar, isso pode mudar de coletividade para coletividade, né? Embora vários dos casos, pelo menos os casos que terminaram sendo julgados de forma procedente, os pedidos de exclusão, sejam muito parecidos no sentido de gravidade, porque aí tem um senso comum, né? Embora o bom senso praticamente não exista no dia a dia, existe ainda um núcleo que é senso comum, né? Então, quando você tem um apartamento em que o proprietário escraviza empregadas domésticas, as violenta dentro do seu apartamento, mesmo sem condenação ainda, assim, porque vai ter instância criminal, que está julgando em relação às vítimas. Essa pessoa, eu não quero morar com ela. Eu não quero que essa pessoa conviva com outros. E foi o que aconteceu. Essa decisão que foi confirmada em 2013 era a Casa dos Horrores, lá no Sul. Né? Tem que ser alguma coisa gravíssima, que você olha, não dá para viver, eu tenho que me mudar. Vários desses casos que estão falando de consumo de maconha, crime incômodo. Por que eu não aplico a multa? Eu tenho que remover a pessoa para resolver isso? Não tem respeito, não. Eu vou aplicar multa.
Mas é muita fumaça. Para chegar ao ponto de expulsão, eu ainda posso resolver na multa. Mas eu não tenho multa porque, de repente, minha convenção é inadequada, eu não junto quórum, não tem previsão. Tem algum problema que me impede. Eu vou para juízo, sim. Mas vocês consideram que a atualização da convenção daria melhor argumentos para se trabalhar administrativamente, até para o direito de defesa, o amplo direito de defesa? Sim, sim. Porque essa atualização seria necessária. Porque a convenção era como se fosse o manual de instruções do condomínio. O que nós vemos, né, e vocês podem confirmar o que eu estou dizendo, é que muitas das construtoras, infelizmente, carecem, o jurídico delas é muito bom, a parte de compra e venda, a parte imobiliária, né, o núcleo. Mas na hora de fazer uma convenção pronta para o pós-entrega, para a gestão condominial, elas não são muito boas. E aí você olha, o síndico olha para a convenção, parece até estar atualizado para o Código Civil, mas ele não entende, ele não sabe o que aplicar. Ela não serve como um bom manual. Então, alguns procedimentos, sem se engessar demais, mas garantindo o direito de defesa, os pontos principais que geram anulação de multas, isso pode estar para que o síndico veja que, olha, tem mecanismos. Eu vou buscar o advogado para ver se está tudo ok, faço uma consulta, está legal, e aplico a multa. A maior parte dos casos se resolve, sim, acertando o bolso do antissocial. Eu não tenho dúvida. A maior parte dos casos. Aqueles que não for possível, como é o caso, né, desse último excluído, ninguém queria convocar a Assembleia. O síndico não queria assinar o comando de multa, porque ele tinha medo de ser agredido. Se é esse ponto, se eu consigo demonstrar isso para o juiz, aí é o caso de exclusão. Aí você pode avaliar uma exclusão. Eu acho que o ponto interessante é o seguinte, com relação à convenção ser atualizada, isso realmente é fundamental na maioria dos casos. Porque o Código Civil prevê que a multa é aplicada com 2/3 ou 3/4 condôminos. Praticamente impossível. Pega um prédio com 100 apartamentos, conseguir 66 votos para multar uma pessoa, primeiro que votar o vizinho na Assembleia, há um constrangimento. Então, as pessoas recuam. Segundo, que a pessoa apronta uma confusão tremenda, ela pede desculpa, apazigua. Então, na prática, a convenção tem que estar ser atualizada para permitir que o síndico aplique a multa, para ter o direito de defesa, para que a pessoa tenha um prazo para se defender. Quem queira julgar esse recurso, seria a Assembleia ou o Conselho, enfim, todos os procedimentos. E quando eu falo para prever até a exclusão, que é um caso raríssimo, realmente após esgotar todos os outros mecanismos, né? Advertência, multa, 1, 2, 3, 4. Eu acho que todos nós somos unânimes em colocar que o comportamento tem que ser reiterado e gerar uma situação insuportável de convivência. Então, logicamente, ninguém vai partir para a exclusão de imediato, vai queimar etapas. A convenção tem que permitir, que eu acho importante, que o síndico venha aplicar a multa, porque o Código Civil é quase que impraticável. Doutor Cristiano, o síndico só vai se ater que a convenção está desatualizada quando ele precisa aplicar uma penalidade um pouco mais severa no condômino. Aí ele busca na convenção essa penalidade e aí não tem, a convenção está desatualizada. Então, todos os casos que eu vejo aqui, a convenção é em cima do Código de 16, Código Civil 16. Né? Ele não, o prédio ele não puxou a convenção para as normas que hoje o Código Civil prevê, principalmente a multa. E uma multa de 10 vezes a cota de condomínio é uma multa elevada. Se você considerar hoje uma cota de condomínio de R$1.000, você aplicar R$10.000 de multa a um condômino, isso realmente faz com que possa apaziguar um pouco os ânimos, porque tocou na parte sensível, né? Então, isso pode... Agora, para isso, os condôminos têm que envidar esforços e atualizar a convenção, fazer um negócio processual que hoje nós podemos colocar várias normas na convenção que antes não tinha, agora tem. Então, isso tem que ser feito nos condomínios. Também. Pessoal, chegamos ao final. Eu vou pedir aos participantes que permaneçam, porque nós vamos fazer um sorteio do curso de Direito Intensivo de Direito Condominial. Mas, antes disso,
Antes desse sorteio, eu gostaria que cada um de vocês, os nossos representantes aqui de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, fizesse as suas considerações finais, os seus convites para os seus eventos, para as suas entidades. Kênio, começando por você. Primeiro eu queria agradecer essa oportunidade, né, e frisar que eu acho que importantíssimo que as construtoras, né, os condôminos, venham atualizar a convenção. Realmente, que vemos é repetição de cópia de modelos. E isso não contribui para apaziguar as situações de conflito. Então, acho que o síndico tem que ser melhor orientado. E um fato interessante, cabe à coletividade se unir para proteger o síndico, para combater aquele que tem conduta social, que a pessoa tem temor. Então, é interessante que haja uma união dos condôminos em prol da busca da segurança do sossego. Mas agradeço muito aí a participação. Giovano? Olha, quero agradecer ao senhor, doutor Cristiano, quero agradecer ao doutor Kênio, ao doutor André. Para mim foi uma honra ter participado desse debate, desses ícones no direito condominial do Brasil. Então, eu só queria deixar as minhas considerações, que lidar com o condômino antissocial e pensar em expulsão é o último furo do cinto, né? Antes, temos que evitar esforço e tentar apaziguar para não chegar nesse desastre, porque é até difícil para o advogado você fazer um patrocínio de uma demanda dessa, no sentido de expulsar um proprietário do condomínio. Então, é a última oportunidade que nós temos de tocar esse processo. Eu queria agradecer a todos que participaram, as pessoas que se inscreveram, e nós, aqui na Comissão de Direito Imobiliário, semana que vem, teremos uma reunião para a gente já começar a montar os eventos do ano aqui na OAB do Espírito Santo. Tá? Muito obrigado, boa noite a todos. Doutor André. Eu agradeço muito. Desde que a gente se conhece, né, Cristiano, a gente debate alguns temas, né, sempre com muito respeito, embora a gente nem sempre concorde, né, como você sabe, mas sempre há muito respeito por conta da sua erudição, de sua didática, sua inteligência, e é bom a gente colocar um pouquinho isso, né, compartilhar, né, porque às vezes a gente tem essas conversas, né, só nós dois, a gente compartilhar isso, né, e aí com o pessoal da internet, que eu acho que é legal. Para mim foi uma honra. Aprendo sempre mais um pouquinho, ouvindo o Dr. Kênio, o Dr. Giovano, né? E as nossas comissões, em breve, a gente vai ter o nosso encontro das comissões. O Cristiano certamente vai estar lá também. Você está intimado, tá, Cristiano? Você vem aqui em março para a gente discutir a regulamentação da profissão de síndico, e depois nós teremos um outro evento também relacionado ao direito imobiliário, incluindo essa parte de condomínios. E eu deixo assim para todos que confiem. Na hora que vocês passarem o caso para o jurídico, não briguem com o seu advogado quando você manda a demanda para o jurídico e ele fala assim, não tem ação, não cabe. Veja que o seu advogado ele está tendo a posição correta de um consultor, ele está agindo ali como um juiz. Antes de ser o seu advogado lá na causa, ele vai ser o juiz da causa. Então ele avalia se tem direito ou não tem direito. Para poder trazer, de repente, ainda não tem, mas pode ser que tenha, pegando um outro elemento de prova para chegar até esse ponto. A ação de exclusão, ela é muito difícil. O exemplo que eu dei, eu fiz 3 ações. Eu sempre fui adepto a essa tese, só fiz 3 ações em 15 anos. Não foi por falta de tentativa de caso. Caso elegível para isso é pouco, é muito pouco. Mas a tese, ela é boa. Ela, embora tenha várias lacunas, algumas dessas lacunas o Cristiano explorou bem aqui nesse debate, realmente tem, mas é algo que realmente deve ser pensado, principalmente entre os advogados e os julgadores, porque tem muita coisa ainda a ser digerida, trabalhada em relação a isso. Você falou um ponto certo, os julgadores, né? Às vezes eles não participam. Pessoal, eu quero, antes de agradecer vocês, eu quero fazer o meu merchan aqui do curso de Direito Condominial, um curso intensivo que a gente montou o ano passado. Ele vai ocorrer no dia 27 e 28 de janeiro,
3 e 5 de fevereiro, são 4 dias, é um curso totalmente online, onde nós vamos falar sobre os tipos de condomínio, desde os necessários até a multipropriedade, falar sobre as normas internas, os direitos e deveres, as multas, a parte de responsabilidade da administração, sobre as assembleias, planejamento, convocação, inadimplência, cessão de créditos, né? Que nós temos ali, as garantidoras, as relações de trabalho, as novas influências dentro da vida condominial, influências essas vindas do Poder Judiciário, animais, locação por temporada, a lei de proteção de dados, as tecnologias aplicadas, mediação, arbitragem, e mais alguns outros itens que nós temos dentro desse curso, onde vocês, participantes, vão conseguir encontrar mais detalhes dentro do site da dss.com.br. Antes ainda de me despedir, vou fazer esse sorteio, que aqui, número 22, deu para mim aqui. Quem seria o número 22? A Isabel vai puxar agora aqui quem é o número 22 que ganhou este prêmio. Eu não vou fazer a contagem aqui, são dos participantes ativos, então, que estão aqui registrados, é o número 22. Isabel, por favor, me passa quem seria, já coloca aqui no chat. Meus amigos, Dr. Kênio, Dr. Giovanni, Dr. André, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, é uma honra tê-los aqui junto desse primeiro encontros da cidade regional. Nós vamos fazer outros regionais. Este capítulo Sudeste, eu creio que já brilhantou e iniciou com chave de ouro, porque além de serem colegas, além de terem os assuntos na ponta da língua, tem um respeito mútuo, ainda que a gente discorde em alguns aspectos, um respeito mútuo, tenho certeza que nós temos, entre os 4 estados da maior região da nossa federação, uma região que eu falo de forma econômica, onde o polo condominial é ativo, pungente, crescente, e que ocorre, na maioria das vezes, aqui primeiro, né? Alguns assuntos no sul, mas sem sombra de dúvida, Rio, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais possuem, pelo número de condomínios, essas vantagens de a gente ter primeiro algumas questões sendo analisadas aqui nessa região. É uma região que nós não somos mais ou menos de ninguém, mas os condomínios, em números, representam quase 30% do Brasil estão nessa região. A questão de condomínios, falando aqui de condomínios prédios, condomínios casas, de logística, sejam ele qual for. Uma luta, inclusive, junto ao IBGE, para que isso seja discriminado, que tipo de condomínios, né, nós temos no Brasil, porque o IBGE só faz, o último censo, pessoas que moram em apartamento, só. É a única classificação que nós temos. Meus amigos, muito obrigado. Conto com vocês sempre que aqui nós tivermos essa possibilidade de nos encontrar novamente. No Rio de Janeiro, eu sei que eu estarei agora em março, né? Falando de um outro tema polêmico, que é a questão da regularização de síndicos profissionais. É um tema realmente polêmico também nessa área, mas, sem sombra de dúvida, com a mesma elegância, o André vai conduzir esse tema, esses nossos debates, e nós sempre somos, né, Kênio? Eu sempre sou de posição ao contrário do André, mas eu espero que ele nunca venha para São Paulo para advogar aqui, fica lá no Rio de Janeiro, e se vier para São Paulo é complicado. Já tem aqui outros colegas que também são amigos, mas é complicado. Gente, muito obrigado. A vocês, participantes, que nos assistiram, muito obrigado pela paciência. Eu tentei
concentrar todas as perguntas e colocar estas perguntas para que os nossos participantes respondessem. Tivemos até aqui indicação de trabalho, pessoa que estava procurando, é nova no direito imobiliário, procurando emprego. Tá vendo? Mandou aqui também o e-mail para ser escolhida. Só não falou a região dela, infelizmente. Senão a gente fazia aqui também o serviço para ela. Muito obrigado, pessoal. Obrigado a todos os participantes. Obrigado. E nos vemos até uma próxima. Um abraço para todos aí. Tudo bom. Um abraço. Tchau. Muito bom.